Alô, papai. Alô, mamãe. Beleza, galerinha? Dando continuidade então no nosso planejamento, hoje eu venho falar contigo sobre as progressões. A primeira, progressão aritmética, tá? Vamos lá então, ó. Sequências e sucessões. Introdução à sequência ou sucessão. Sequência ou sucessão é um dos termos mais antigos da matemática e nos dá a ideia de termos sucessivos. Um primeiro termo seguido de um segundo, de um terceiro e assim sucessivamente, podendo ser finitas ou infinitas. Classificação. As sequências podem ser finitas ou infinitas. Finitas, quando conhecemos o último termo. Infinitas, quando não conhecemos o último termo. Representação de uma sequência, tá? Aqui eu tenho então uma sequência genérica, onde eu não conheço o primeiro, não conheço o segundo, não conheço o terceiro e não conheço o último termo. Então eu chamo de A1 para o primeiro termo, A2 para o segundo termo, A3 para o terceiro termo e assim por diante, até o último termo, que eu vou chamar de enésimo termo, ou termo desejado, ou último termo, tá? Progressão aritmética, a nossa primeira. Denomina-se progressão aritmética, PA, a sequência que cada termo, a partir do segundo, é obtido adicionando-se uma constante R ao termo anterior. Essa constante R chama-se razão da progressão aritmética. Exemplo, a sequência 2, 7, 12, 17 é uma progressão aritmética finita, nós conhecemos o fim dessa sequência, e a razão vale 5, pois o primeiro termo vale 2, o segundo termo é o primeiro termo adicionando 5 unidades. O terceiro termo é o termo antes dele adicionando 5 unidades. O quarto termo é o termo antes dele adicionando as mesmas 5 unidades. Então, tu pode perceber que eu tenho uma constante em jogo, né? Essa constante, ela é chamada de razão, tá? Observe, ó. As progressões aritméticas podem ser classificadas de acordo com o valor da razão R. Se R for maior que zero, então a PA ela é crescente. Se R for igual a zero, então a PA ela é considerada constante. E se R for menor que zero, então a progressão aritmética ela é dita decrescente. Tá? Notação importante. Devido à grande praticidade, é importante notar que em uma progressão aritmética com 3 termos que tu não conheces, eu posso relacionar assim, ó, o do meio, como tu não conheces, vale x, o termo depois dele é x mais a razão, e o termo antes dele é o x menos a razão. Lembra que eu posso, além de somar com a razão, subtrair com a razão, e nós temos os 3 termos consecutivos, no formato de progressão aritmética, tá? Fórmula do termo geral de uma PA. Seja 1, a 2, a 3, a n menos 1 e a n, uma PA, qualquer de razão R. Tu vai perceber que o segundo termo é o termo antes dele somado com a razão. O terceiro termo, então, é o termo antes dele também somado com a razão. Como esse A2 aqui, ó, é o mesmo desse A2 teoricamente, eu posso, no lugar desse A2, substituir por A1 mais R. Então, vai ficar A1 mais R mais esse R. R mais R dá 2 R's. E assim por diante. Ó. O A4, por exemplo, é o termo antes dele somado com a razão. Como esse A3 aqui é esse daqui, eu posso então substituir no lugar desse A3, A1 mais 2R. Se eu pegar A1 mais 2R e somar com esse outro R, vai dar A1 mais 3R's. A5, por exemplo, é o A4 somado com a razão. E aí, fazendo a mesma ideia, temos que o A4 é o A1 mais 4 razões. Então, seu enésimo termo AN, ou o último termo, ou termo desejado, tá aí, ó. O termo desejado vai ser o primeiro termo, somado com N menos 1 vezes a razão, onde A1 é o primeiro termo, R é a razão dessa progressão aritmética, e o AN é o termo o geral, ou seja, o termo que tu desejas, tá? Propriedades importantes. A denominação aritmética é usada porque tomamos 3 termos consecutivos, o do meio é a média aritmética dos outros dois. Exemplo, ó, 18, 15, 12, 9 e 6. Temos
que se eu pegar o 12, somar com o 6 e dividir por 2, dá um 9, dá o do meio, né? Então, tu pode perceber que esse 9 é a média aritmética desse cara que vem antes e desse cara que vem depois. Ou seja, termos equidistantes. Beleza? Numa progressão aritmética finita, o primeiro e último termo são chamados de extremos, e sua soma é igual à soma dos termos equidistantes a eles. Na PA 2, 4, 6, 8 e 10, temos que a soma das extremidades, o primeiro com o último, está dando 12. Se eu pegar, então, ó, o segundo com o penúltimo, 4 mais 8, também dá 12. E se eu pegar o termo central, que é equidistante a ele mesmo, então posso somar ele com ele mesmo, que também dá 12. Essas são características iniciais da progressão aritmética. Interpolação aritmética. Interpolar meios aritméticos entre dois números é formar uma progressão aritmética com todos esses termos. Estes problemas consistem no cálculo da razão. Exemplo de aplicação. Inserir 8 meios aritméticos entre 3 e 48. Interpolar nada mais é inserir, colocar, introduzir meios entre essas duas extremidades. Resolução. Primeira coisa, se eu tenho duas extremidades, eu quero inserir 8 termos, 8 mais as duas extremidades, eu vou ter um total de 10 termos, onde o 10º termo já vale 48 e o primeiro termo vale 3, tá? Então, olha, se eu usar a fórmula do termo geral, onde o último termo, que é o 48, vai ser igual ao primeiro termo, que é o 3, mais... Quantos termos são? 10, né? 10 menos 1 cada fórmula, multiplicado com a razão. Tabela aritmética, ó. O 3 que está positivo passa a negativo. 10 menos 1 dá 9, vezes a razão, 9 razões. 48 menos 3 dá 45, né? O 9 que está multiplicando passa dividindo e acabamos de encontrar a nossa razão, né? A constante entre um termo e outro. Se eu tenho o primeiro que vale 3, eu quero encontrar o segundo termo, por exemplo, é só adicionar 5 unidades. Então aí, ó. Portanto, a PA vamos ter 3 mais 5, 8, mais 5, 13, mais 5, 18, mais 5, 23 e assim por diante. Porque eu posso ficar somando mais 5, mais 5, mais 5? Porque é uma razão, é uma constante, né? E como essa razão ela é positiva, eu tenho uma sequência crescente. Então aí estão os 8 meios aritméticos, tá? Soma dos termos de uma PA finita. Podemos calcular a soma de termos de uma PA se conhecer o primeiro termo da progressão, o último termo e a quantidade de termos a serem somados através da fórmula. A somatória de n termos é igual ao primeiro termo mais o último termo vezes o número de termos dividido por 2. Só lembrando que na teoria, quem te ensinou isso foi Gauss, né? Ele pegou o primeiro termo, somou com o último termo e multiplicou pelo número de pares. Número de pares nada mais é o total de termos, que eu chamo de n, dividido por 2. Aí nós encontramos a somatória, tá, de n termos de uma sequência finita no molde de progressão aritmética. Eu tenho que conhecer o último termo. Tá bom, gente? Então, aí são os passos iniciais para a progressão aritmética. Interpolação aritmética, fórmula do termo geral e as somatórias dos termos de uma PA finita. Beleza? Valeu!